tem um culto não aceitável. Mas existe uma comparação aí entre a realidade e expectativa, né? Não é tão simples assim, não é tão fácil. E a gente vai verificar que existe uma necessidade de estarmos sempre, sempre atentos para que o nosso culto seja aceitável por nenhum deslize ou por nenhuma negligência nossa, ele possa simplesmente não ser aceitável, tá? Só mais um instante. Ok. Com a palavra, o nosso irmão Murilo, professor dessa manhã. Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Meus irmãos, é uma alegria imensa nós estarmos reunidos mais um domingo para aprendermos a palavra de Deus em mais uma escola dominical. Nós estamos estudando aí essa revista abençoada, cujo título é A Sã Doutrina, e chegamos aí hoje na nossa 8ª aula. Como disse nosso presbítero, iremos falar sobre o culto aceitável. Diante de tanta coisa que a gente vê hoje em dia, aí no mundo afora, sobre culto a Deus, culto ao Senhor, nós temos a oportunidade hoje de falar sobre o culto que Deus se agrada, aquele culto que nós, como verdadeiros adoradores, devemos oferecer ao nosso Senhor. Nós já lemos o texto de Mateus, de João, capítulo 4, com o nosso presbítero. Eu queria apenas dar ênfase no versículo de número 23. Nós iremos fazer uma breve oração. João, capítulo 4, versículo de número 23. João 4, verso 23, diz assim a palavra de Deus: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Pai, nós rogamos, meu Deus, a tua graça e a iluminação, Pai, do teu Espírito Santo sobre nós. Em ti está o querer e o realizar. Por isso nós clamamos a tua orientação para cada ato dessa escola dominical, para que possamos ser edificados pela tua palavra e o teu nome venha a ser engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu havia falado, irmãos, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo hoje aí no mundo afora, em várias denominações, que aparentemente oferecem um culto a Deus. Agora, olhando para a palavra de Deus, que é o nosso manual, será que esse culto que é oferecido por aí, será que ele tem agradado a Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra do Senhor, inerrante, infalível, será que o que é oferecido a Deus aí, será que está de acordo com o que as Escrituras ensinam? Nós iremos analisar aqui a nossa introdução para destacarmos algumas coisas importantes sobre um culto aceitável a Deus. Na introdução aqui eu destaco aos irmãos, primeiramente, que o culto é a adoração prestada a Deus pelos crentes. O culto é a adoração prestada a Deus, não ao homem, não a objetos, mas a Deus. E por quem? Pelos crentes, pelos cristãos, nós, os adoradores. Os principais termos bíblicos para culto são, segundo o nosso autor da lição aqui, latreia, que significa prática cristã de cultuar, ou seja, prestar culto a Deus, adorá-lo. O texto que está destacado aí de Mateus capítulo 4 relata o momento onde Jesus se preparava para o seu ministério e vai ali fazer um jejum de 40 dias, onde ele é tentado por Satanás e Satanás pede para ele para que ele o adorasse. E a resposta de Jesus foi: ao teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Ou seja, o culto, o ato de adoração é somente ao Senhor
dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não por mim, mas pela palavra de Deus. O outro termo teológico para definir o culto aceitável é liturgia. Leiturgia ou liturgia. O que é liturgia? É definido como a forma pela qual um ato de adoração é conduzido. Nós temos uma liturgia aqui na nossa igreja, que é, como nós observamos aqui no começo, onde o presbítero vem, lê o texto da palavra, tem a adoração, a oração, as leituras, depois a pregação. Tudo isso tem que ser centrado no Senhor. Todo ato de adoração. Os louvores aqui na igreja são escolhidos a dedo pelo pastor e presbíteros e o seminarista Gabriel. Tem que ser louvores cristocêntricos, que exaltem o nome do Senhor. As leituras bíblicas, as orações têm que ser feitas em nome de Jesus. E a pregação da palavra tem que ser para a glória de Deus, tem que ser centrada em Cristo. Então, a liturgia, ela é a forma pelo qual o culto é conduzido para ser apontada para Deus. O culto ali não pode ser desorganizado. Cada um fala em cima do outro, fala o que quer, não. Tem uma centralidade em Cristo e tem que ter uma regra de começo e fim. Para isso serve a liturgia. E também a palavra proskunei, que significa termo que significa curvar-se, denota exclusivamente a adoração que se dirige a Deus. Então, o culto também é um ato de prostração a Deus, onde nós nos prostramos a Deus em espírito e em verdade, com todo o nosso ser. Nós temos aí o texto de Atos destacado, quando Pedro vai visitar Cornélio. Então, ali Cornélio, ainda sem entendimento, se prostra diante do apóstolo Pedro. Então, Pedro fala assim: levanta, sou homem como tu, adora a Deus. Ou seja, somente ao Senhor. Todos esses termos aí que eu destaquei, eles enfatizam um ato de prostração e reverência a Deus. Para resumir, o culto, ele é centrado em Deus. É para a glória de Deus e para louvor do nome do nosso Deus. O culto, ele se baseia exclusivamente nisso. Agora, como eu disse no começo, será que tudo que nós estamos vendo hoje aí aponta para isso que eu falei aqui? Será que os cultos que nós observamos em alguns locais apontam para Deus? Os louvores exaltam o nome de Deus? A pregação revela o Deus encarnado, que é o Filho, Cristo? Será que as pregações de hoje, os cultos que são oferecidos, apontam para um Deus da palavra de Deus? Essa é a pergunta. Então, nós vamos destacar aqui são alguns pontos importantes para a nossa edificação. Antes de destacar o ponto, eu leio aqui uma frase do autor da revista. Ele fala assim: é o próprio Deus que se encarrega de dizer como quer ser adorado. Qualquer culto elaborado por conta própria e que não esteja de acordo com as normas de Deus é falso e inaceitável a Deus. Ou seja, é Deus quem estabelece a forma pela qual ele quer ser adorado. Não sou eu, não é o pastor da igreja, mas é o próprio Deus que já revelou em sua palavra. Engana-se aqueles que acham que Deus vai aceitar qualquer tipo de culto que é oferecido pela boa intenção do coração humano. Deus não aceita um culto que é eu senti aqui no meu coração de fazer isso para Deus. Não, Deus não aceita isso. Inclusive, eu me lembro de um relato que se encontra no livro de Samuel, quando Davi está trazendo a Arca da Aliança, que tinha sido levada pelos filisteus, e um homem cheio de boa intenção foi querer segurar a arca, porque os bois tropeçaram e a arca vai cair da carroça. E quando esse homem chamado Uzá vai tocar na arca, Deus ali tira a vida dele na hora. Por quê? Porque ele não era apto para tocar na arca. Só os levitas poderiam tocar, da tribo de Levi. Então Deus não aceita a nossa boa intenção. Ele quer aquilo que é ensinado na sua santa palavra. John MacArthur Jr. destaca aqui 4 categorias de cultos que são inaceitáveis. 4 categorias. A primeira são cultos a deuses falsos. O Deus da Bíblia é o único Deus e ele não tolera o culto a deuses, a outro Deus. Ele não tolera. Nosso Deus é o único Deus e há inúmeros textos na passagem bíblica que apontam para Deus. Ele não aceita adoração
para outro Deus. Inclusive, está no primeiro mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, onde Deus condena a idolatria. Eu convido agora o nosso diácono que nos ajude aí, levando o microfone ao presbítero Santos, para ler para a gente Isaías capítulo 42, versículo 8, onde nós iremos ver de forma muito clara que Deus não aceita e não divide a adoração com outro Deus. Isaías capítulo 42, verso 8. Diz a palavra do Senhor: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Exatamente. Então, a minha glória não darei a outra, e nem o meu louvor às imagens de escultura. O nosso Deus, ele não aceita uma adoração mista, aonde nós, por exemplo, aqui no domingo adoramos e na segunda ou na terça-feira adoramos um Deus falso. Não, nosso Deus, ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos também aqui o texto de Romanos, capítulo 1, onde fala da idolatria do homem. O texto de Romanos, capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o texto destaca aqui em Romanos, capítulo 1, verso 21, que o homem tendo o conhecimento de Deus, por que tendo o conhecimento de Deus? Porque Deus, ele se revela para o homem através da sua criação. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação apronta para Deus. Nós estudamos com Gabriel aqui na lição retrasada, se eu não me engano, o chamado eficaz, onde ele ensinou que Deus se revela através da criação, através da consciência, através dos seus juízos. Deus, ele se revela para o seu povo, mas o homem, ele muda a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso que nós vemos aí muitas religiões que adoram animais, que se prostram diante de imagens, tantas coisas. Por quê? Porque mudaram a glória de Deus, a imagem do homem. E Deus não aceita esse tipo de adoração. Nosso Deus é invisível. É invisível. Inclusive, tem um texto de Deuteronômio, onde Moisés ele fala isso, orientando o povo, dizendo que quando eles subiram lá no Monte Sinai, Deus não mostrou nenhum rosto para eles, para que eles pudessem esculpir depois esse rosto em uma rocha para adorar. Não. Deus, ele quer que seus adoradores o adorem em espírito. Por quê? Porque ele é espírito. Mas não somente uma imagem pode ser um ato de idolatria ou de um Deus falso. O autor da revista destaca aqui dinheiro, poder e pessoas. Será que o dinheiro pode ser um ato de idolatria? Será que pode? Quando nós olhamos aí em alguns cultos oferecidos a Deus, falando sobre a liturgia do culto, o louvor aponta para a prosperidade financeira. A leitura da Bíblia aponta para a prosperidade financeira. A pregação da palavra aponta para a prosperidade financeira. A pergunta é: quem é o Deus desse culto? Dinheiro, mamon. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e nem as riquezas. Ou seja, o dinheiro, hoje em dia, ele tem se tornado um Deus no culto. As pessoas vão para o culto procurando prosperidade financeira, querendo se beneficiar, barganhar com Deus. Mas esse não é o propósito do culto, meus irmãos. Como eu disse no começo, o culto ele tem que ser para Deus. Não é para o homem, mas para o Senhor. Então temos que ter cuidado com isso. Qual é a motivação que nós temos quando vemos a casa de Deus? Buscar riquezas? Buscar nossos benefícios particulares? Não. É oferecer a Deus um culto em espírito e em verdade. Mas não só o dinheiro. Poder. O poder também hoje em dia, como nós poderíamos destacar aqui o poder? Cargos, posições, prestígios. Tem pessoas que se apegam tanto a isso
que acabam fazendo disso um Deus nas suas vidas. Por exemplo, os fariseus no tempo de Jesus. Antes de Jesus se manifestar como Filho de Deus dali, os fariseus eles eram bem prestigiados pelo povo ali de judeu. Eles tinham muita pompa pelo povo. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a atrair as multidões para si. Começa a deixar os fariseus de escanteio. E eles começaram a ficar o quê? Indignados. Por quê? Porque começaram a perder a sua posição. Então tem muita gente que faz do poder, da posição, um Deus. E quando são tirados, eles começam a mostrar que não adoravam a Deus, mas a sua posição, o seu prestígio. Então o culto verdadeiro a Deus, um culto aceitável, ele não pode se basear na nossa posição que nós ocupamos no templo, aqui na casa de Deus. Mas o culto aceitável é onde nós nos reunimos como servos de Deus. Não há maior e nem menor. Todos estamos aqui como servos de Deus, servos do Senhor. E um outro ato que pode se tornar idolatria é pessoas. Tem pessoas que adoram outras pessoas. Isso aí está muito normal hoje em dia. Líderes religiosos que arrogam para si adoração. Não precisa citar nomes aqui por ética, mas tem muitos líderes religiosos por aí no mundo afora que são adorados pela sua igreja. Tem muitos. Então temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos nos prostrar diante de dinheiro, imagem e de pessoas. Nós nos prostramos diante do Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra. O outro ato de culto inaceitável que John MacArthur Jr. destaca aqui é cultuar de forma errada o Deus verdadeiro. Aqui ele destaca uma parte da Confissão de Fé de Westminster que declara o seguinte: o modo aceitável, inclusive eu destaquei aqui para os irmãos acompanharem, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão somente limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Ou seja, é Deus quem determina, quem orienta a forma pela qual ele quer ser adorado e não somos nós. Por exemplo, quem lembra aqui da passagem lá de Levíticos, quando os filhos de Arão foram oferecer ao Senhor a um fogo estranho? Nós bem conhecemos que, segundo a lei lá Levítico, o fogo que deveria ser oferecido no altar era o fogo do próprio altar. Não poderia ser um fogo externo. E segundo a passagem, era um fogo estranho, fogo de fora. E tinha uma outra grande categoria de coisas ali sobre o incenso. Eles mesmos não podiam oferecer, só o pai deles, que era Arão, que era o sumo sacerdote. Então eles entram ali no templo e oferecem um fogo estranho para Deus. O que aconteceu com eles? Foram consumidos imediatamente. Por quê? Porque não estava de acordo com o que Deus orientou na sua santa palavra. Não estava de acordo. Nós não podemos inventar uma forma de cultuar a Deus. Nós precisamos atentar para as Escrituras e através da palavra de Deus, a termos o entendimento correto para adorarmos o Senhor. Aqui o texto também da nossa revista destaca quando Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar as tábuas da lei, e o povo, impaciente com a demora de Moisés, começa a se ficar agoniado. Cadê esse homem? Não vai voltar mais. Então, o que eles fazem? Jogam ali uns objetos de ouro no fogo, esculpem ali um bezerro e o adoram. Prostram diante de um bezerro de ouro. Quando nós fazemos isso, nós estamos corrompendo tanto o culto quanto o conceito de Deus. Quando nós tiramos, irmãos, o Deus da centralidade do culto, nós estamos corrompendo o culto. Corrompendo, por quê? Porque o nosso Deus ele não aceita, como foi destacado aqui nas outras partes, um culto que não é oferecido a ele. E não somente o culto, mas o próprio Deus. Comparar o Deus criador do céu e da terra com o Deus criado pelo homem é um absurdo. É um absurdo, é corromper a imagem do Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra. Nós não podemos, de forma alguma, fazer isso. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, abra sua Bíblia aí.
Deuteronômio capítulo 12, verso 32. Deuteronômio 12, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Tudo o que eu te ordenei observarás, ou seja, irás fazer. E nada do que eu não disse, em outras palavras, você não vai fazer. É assim que se resume um culto que agrada a Deus. Não é da nossa forma, mas é da forma que Ele quer que seja e não da forma que nós queremos que seja. Porque não é para nós, mas é para Ele mesmo. Um outro ponto que o autor destaca aqui é cultuar a nossa própria maneira o Deus verdadeiro. Há muita coisa que é introduzida ao culto hoje, que Deus não estabelece em sua palavra. É tradição humana. Nós temos também, irmãos, aí hoje, introduzido no culto a Deus, tanto pensamento humano, tanta vontade humana no culto. Inclusive, eu fiquei sabendo de uma irmã, recentemente, um tempo atrás, aí, que foi impedida de orar em uma igreja porque ela estava de calça comprida. Aí eu pergunto assim, onde é que a Bíblia ensina isso? Será que já existia calça no tempo de Jesus? Nem calça existia, eu acredito, nessa época. Então, isso é pensamento de homem. Isso não é pensamento, não é uma doutrina da palavra de Deus. Igrejas que formam todos os seus pensamentos doutrinários a partir dos conceitos humanos. Quem era que fazia muito isso? Alguém sabe me dizer aí? Eram os fariseus que faziam isso. Inclusive, vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo de número 15. Vamos acompanhar o texto de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 3. Jesus repreendendo os fariseus aí. Mateus 15, verso 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Agora, olha o versículo 8 do capítulo 15. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos visto isso acontecer de forma terrível hoje em dia aí. Igrejas que trazem Arca da Aliança, chofar, um monte de coisa do Antigo Testamento, que impedem os membros de cortarem o cabelo, de terem barba, de usarem bermuda. É um monte de coisa. Doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, o culto, ele não é baseado nas doutrinas humanas, como nós vimos aqui, mas é na palavra de Deus, meus irmãos. Nós não podemos nos aprisionar a esses conceitos doutrinários que não pertencem às Escrituras. Nós temos que nos... Por isso que é importante, Jesus disse certa feita aos saduceus: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por que o povo acredita tanto nessas mentiras? Porque falta estudar a palavra, falta ler a palavra de Deus, falta participar mais da escola dominical, da sua igreja local, falta se aprofundar mais na palavra para que não sejam enganados por essas doutrinas humanas que são ensinadas aí em algumas igrejas. Em quarto lugar, ele destaca também aqui que é um culto inaceitável a Deus cultuar com atitude errada. Deus odeia e abomina o culto que é prestado com atitudes erradas. Deus odeia, meus irmãos, um culto que é prestado a Ele de forma irreverente, com atitudes erradas, ou, podemos destacar, de forma desleixada. O texto que está aí, ou melhor, que a nossa lição, aponta para o tempo de Malaquias. Mas nós podemos destacar aqui o tempo de Isaías, capítulo 1, o tempo de Amós, o tempo de Oséias e o tempo aqui de Malaquias, aonde o povo estava oferecendo a Deus sacrifícios ali, que era um ato de culto no Antigo Testamento, totalmente desleixado. Quem não lembra aqui da pregação do Gabriel sobre o pão imundo, no texto de Malaquias?
pregação impactante, onde ele relata a forma pela qual o povo do Antigo Testamento estava oferecendo um sacrifício totalmente estranho, relaxado ao Deus Todo-Poderoso. E Deus não aceitou de forma alguma esse culto, como ele não aceita também hoje. Malaquias capítulo 1, você pode acompanhar a sua revista, se você tem aí, no nosso quarto subponto, onde diz assim: Deus denuncia o povo que Israel oferecia animais defeituosos. Aí ele fala: quando trazeis um animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Deus não vai aceitar um culto que é oferecido a ele de qualquer jeito. Se no Antigo Testamento, vamos pensar aqui, Deus ele queria o melhor animal, não podia ser coxo, não podia ser cego, aleijado, tinha que ser o melhor, teria que ser sacrificado a ele. Hoje, quem é o sacrifício? Cristo apontava para aquele sacrifício, mas nós somos um sacrifício santo e agradável a Deus. Então, as nossas vidas têm que oferecer a Deus o melhor. Nossa dedicação em cultuar a Deus tem que ser a melhor possível. Eu conversava com o irmão a respeito disso, ele falou bem assim para mim: Murilo, mas isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não se preocupa muito com esse tipo de coisa, não. Eu falei: é mesmo? Por que então que lá em Mateus, Jesus falou assim: quando fores oferecer a tua oferta, e lembrares que tem algo com teu irmão, volta, te reconcilia com teu irmão, depois vai e oferece a tua oferta. Por quê? Porque Deus não vai aceitar a tua oferta de forma hipócrita, tendo picuinhas, problemas com o teu irmão. Por quê? Porque Deus conhece nosso coração, irmão. Talvez nós podemos ali invernizar por um momento, mas Deus não vai aceitar de forma alguma isso. Um outro exemplo clássico disso está lá em 1 Coríntios 11, onde fala da ceia do Senhor. Será que nós podemos nos apresentar aqui em forma de culto e comer do pão e tomar do cálice de qualquer jeito? O que diz a palavra de Deus? Diz bem assim, que aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir o que está fazendo, come e bebe para quê? Para ser o quê? Juízo. Sei, mestre Gabriel. Interessante, Murilo, muito bem lembrado o texto lá da primeira carta aos Coríntios, quando o Paulo ele destaca, na mesma linha da punição a Nadab e Abiú, no exemplo que você citou lá no início desse slide, sobre o incenso estranho oferecido lá em substituição ao ofício sacerdotal de Arão. Então, é interessante a gente observar duas coisas. O culto inaceitável, ele não é recebido por Deus, que é uma atitude de indiferença, ou seja, aquele culto não serviu para nada porque é inaceitável. Mas, para além disso, além de Deus não aceitar o culto inaceitável, obviamente, ele também pune aqueles que prestaram culto estranho a seu próprio modo, acreditando que aquilo seria uma ordenança de Deus, quando na verdade afronta o mandamento do Senhor. Como era o culto que Deus pretendia para si? Estava determinado ali na lei que foi entregue ao povo, né, no Sinai, e eles seguiram ali toda aquela trajetória no deserto e também posteriormente, quando chegaram em Canaã, debaixo daquelas orientações e diretrizes da lei. Então, toda vez que era ferida a lei, que hoje para nós é a sua palavra, a revelação, 66 livros da Bíblia, se nós ferimos a isso, não apenas Deus não vai aceitar o nosso culto, como também nós vamos sofrer as consequências. Certamente, ele, por sua inteira misericórdia, não vai fulminar-nos como fez a Nadab, a Abiú e como Cusá, que você citou, mas senão teriam poucos hoje na face da terra. Mas o fato é que nós vamos sofrer as consequências. Não apenas Deus não vai aceitar o culto, como também vai estender sobre nós o seu desagrado através de muitas coisas observáveis. A nossa vida, o progresso do nosso intento de ter comunhão com o Senhor, tudo isso vai ser prejudicado se estivermos oferecendo fogo estranho, culto inaceitável perante o Senhor, atraindo juízo para nós, como
Paulo destaca aos Coríntios, né? Som. Assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Pois bem, mas é isso mesmo, como o Gabriel falou. Inclusive, o juízo, como ele destacou aí, talvez não venha como uma fulminação de Deus do céu. Mas o texto de 1 Coríntios, que eu destaquei aqui, capítulo 11, é onde fala que quem come do pão e bebe do cálice sem discernir o que está fazendo, come juízo para si. Aí ele termina o versículo 30 bem assim: eis a razão porque há em vós, estão no meio de vós, muitos fracos e doentes. Ou seja, talvez não venha como um ato de fulminação, mas vem como um ato de fraqueza espiritual, apostasia, doenças. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque esse é um ato de, como o Gabriel citou aí, juízo, quando nós prestamos um culto a Deus falso, um culto que não agrada a Ele, como foi destacado aqui também, um culto hipócrita, aonde nós estamos com a vida toda desconcertada, como até destacou o Edson ontem na pregação dele lá na casa do Max, temos um testemunho totalmente desequilibrado e queremos vir aqui aos domingos e oferecer um culto a Deus com a vida toda desconcertada. Deus não aceita culto assim. Ele quer nossas vidas santificadas. Ele quer um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, como está lá em Romanos capítulo 12. Em segundo lugar, nós vamos agora observar o culto aceitável a Deus. Nós observamos aqui um culto que Deus não aceita, onde vimos que é cultuar deuses falsos, cultuar de forma errada o Deus verdadeiro, cultuar a nossa própria maneira o Deus verdadeiro e cultuar com uma atitude errada. Agora vamos observar o culto que agrada a Deus. O culto aceitável é uma ação constante e cotidiana do homem, vida em culto. Nesse aspecto, vemos a intenção de Jesus ao falar para a mulher samaritana sobre a característica do verdadeiro adorador. Pois quem adora em espírito e em verdade deve possuir uma vida em constante culto a Deus. A nossa vida, ela é um constante culto a Deus. Diariamente, no Antigo Testamento tinha muita a relação do templo, onde o povo tinha que ir lá naquele templo. Hoje não. Nós somos o templo do Espírito Santo e a nossa vida, ela é um ato de culto a Deus constante. No nosso trabalho, no seu trabalho, você é um bom funcionário, honesto, chega cedo, sai na hora correta, não faz ali as falcatruas, mas tem a sua honestidade diante do seu patrão, dos funcionários, você está prestando um culto a Deus. Que a sua vida tem que refletir a glória de Deus. As pessoas que olham para nossas vidas têm que ver a imagem de Deus em nós constantemente. Não só no trabalho, mas na escola, em casa, em todo momento, como nós bem sabemos, como está escrito lá em Romanos 12. Eu já citei aqui de cabeça, mas vamos ler todos. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, para a nossa compreensão melhor. Romanos 12, verso de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, olha aí a palavra culto, racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo até destaca aqui no título do capítulo 12, a nova vida, onde Paulo está destacando aqui que a nossa vida é um ato de culto constante a Deus, diariamente, não apenas se baseia aqui nesse momento,
que eu vou até daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Nesse momento aqui nós estamos reunidos como o povo de Deus, a Assembleia dos Santos, não apenas se baseia nesse momento aqui um ato de adoração verdadeiro ao Senhor. Então vamos destacar aqui. Um culto aceitável, quem deve ser adorado? Primeiro, Deus Pai que é santo, sábio e soberano. Como destacamos aqui. É o Senhor quem deve ser adorado constantemente por nós, em nossas vidas. E como eu destaquei, não somente aqui, mas em uma vida diária, em todo e qualquer lugar que a gente vá. Nós precisamos adorar, manifestar o nome do nosso Deus com os lábios, ações, em todas as áreas de nossas vidas. Quem deve adorar? Somente os convertidos. Jesus, quando ele se encontra ali com a mulher samaritana, ele disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. O ímpio, ele não presta culto a Deus, irmãos. Não pensa, às vezes a gente vê na internet aí alguns cantores seculares cantando alguns louvores. Não, Deus não aceita, não adianta. Segundo a palavra de Deus, Deus ele aceita a adoração do seu povo remido, os eleitos, o povo que foi salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. Esse ele aceita. Ele procura esse povo para adorar, como ele relata aqui com a mulher samaritana. É o povo de Deus, os verdadeiros adoradores que devem adorar o Senhor. No trabalho, em casa, na igreja, em uma comunhão com os irmãos constante. É assim que devemos adorar a Deus constantemente. Não só isso. Como deve ser a adoração? Deve ser em espírito e em verdade. Ou seja, não deve ser, como eu destaquei aqui ainda agora há pouco, de forma errada, hipócrita, com testemunho, com mau testemunho. Por exemplo, como até a gente conversava ontem lá na casa do Max, sobre a questão de evangelismo. Quando nós vamos evangelizar alguém e não temos uma boa conduta, o que pode acontecer? Nós podemos ser envergonhados ali. Da mesma forma, quando a gente não expressa uma adoração em espírito e em verdade, na nossa conduta diária, a gente também pode ser envergonhado. Inclusive, o Edson até leu lá ontem em 1 Timóteo capítulo 3, onde fala de alguns requisitos para o presbítero e o diácono, mas nós sabemos que aqueles requisitos ali não são exclusivamente para presbíteros e diáconos, são para toda a comunidade de Deus, onde destaca que o cristão ele precisa ter bom testemunho dos de fora, para que ele não venha cair na condenação do diabo. Ou seja, ele tem que ter bom testemunho, tem que ter uma vida de adoração constante na sua casa, no seu trabalho diário, porque é assim que Deus espera que nós ofereçamos um culto a Deus. Pediu para falar, irmão? Desculpa, pediu para falar. Então, nós temos que ter essa conduta de verdadeiros adoradores. Qual o lugar da adoração? Não se limita em lugares religiosos, como era no Antigo Testamento, que se limitava ao templo ali físico. Hoje em dia não se limita aqui. Nós temos sim uma grande importância de nos reunirmos aqui aos domingos para cultuarmos a Deus de forma bíblica, onde nós participamos aqui dos elementos do culto, nos alimentamos da palavra, temos comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso. Agora, se não tiver o templo, vamos parar de cultuar a Deus de forma alguma. Ontem, lá na casa do Marcos, foi uma bênção. Tivemos louvor cristocêntrico, apontando para Cristo, pregação da palavra, comunhão. Isso é maravilhoso. Ou seja, aonde pode ser manifestado um culto? Aonde o povo de Deus se reúne. Aonde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, não de forma errada, mas em espírito e em verdade, da forma que ele nos orientou, aí sim nós temos um culto verdadeiro a Deus. Nós temos ali a Assembleia dos Santos reunida. Então não se limita a lugares religiosos. Qual o tempo da adoração? Hoje é o tempo. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Hoje é o dia não só da adoração, mas hoje é o dia também da salvação. Então você que nos visita aí pela primeira vez, não perca tempo. Hoje é o dia de você ser um verdadeiro adorador do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque hoje ele nos chama para sermos adoradores em espírito e em verdade. Ele quer um povo que o adore constantemente, em todo momento. Então não perca essa oportunidade de se entregar a Deus
a esse Deus maravilhoso. Eu gosto muito de comentar isso aqui, que quando eu me converti, eu comecei a ouvir muito a palavra de Deus através de pregação, tanto na internet quanto aqui na igreja. E para nós vermos que o culto verdadeiro que agrada a Deus, quando a liturgia do culto, os louvores, a pregação são apontadas para Deus, nós saímos impactados, irmãos. Impactados. Aí eu escutava algumas pregações centradas em Deus, eu saía completamente vislumbrado com a grandeza de Deus, querendo ouvir mais e mais e mais constantemente. Converso com a minha esposa de como o culto que agrada a Deus, ele aponta para Deus e nos faz querer mais de Deus. De outro lado, um culto que não aponta para Deus faz você sair vazio, cheio de si, olhando apenas para si. Mas um culto verdadeiro, que agrada a Deus, é aquele culto que você escuta a palavra, como por exemplo, como Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. Ele se deparou com a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E é dessa forma que deve acontecer conosco diante de um culto aceitável. Ao contemplarmos o esplendor da glória de Deus através de uma exposição fiel, de louvores bíblicos, devemos sair daqui cada vez mais sedentos por conhecer o Deus Todo-Poderoso. Irmão Max. Quando eu estava em casa estudando, aí eu lembrei desse texto aqui de Levítico também, que reforça muito o que estamos falando sobre o culto. Levítico 1, versículos 7 e 8 diz assim: E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e o porão em ordem, lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então, frisou em 2 versículos a palavra em ordem, né, a forma para a gente cultuar o Senhor. E eu acho isso bem impactante, porque normalmente quem está de fora talvez não conhece a forma litúrgica, né, da igreja presbiteriana, e eu também fui um, e quando via essa questão da liturgia, do culto, né, esse momento de louvor, momento separado, e no começo quem vem de fora, talvez de outra denominação, tem aquela visão ruim a respeito disso, né? Porque é acostumado com barulho para cá, gente falando, atropelando um ao outro. E quando a gente vem para realmente lugar onde a gente percebe a ordem, a gente vai entendendo que o nosso Deus é um Deus que ele quer que as coisas sejam feitas com ordem e decência, como diz a sua palavra. Isso mesmo, Gabriel. E Murilo, tu falaste uma coisa que é imprescindível nessa questão de entender o culto que é aceitável ao Senhor e de desfrutar dele na sua plenitude, que é o fator conversão. Só entende, só tem os olhos descamados, totalmente descobertos para perceber o culto que é aceitável ao Senhor e sair dele cheio, ansiando por mais do Senhor, quem é convertido. Quem não é convertido no culto vai prestar atenção que a luz lá do painel lá do púlpito está apagada, deu problema, o pastor ainda não mandou arrumar até agora. Quem não é convertido vai prestar atenção que a bandeira está suja, que a tinta está estofando e ainda não foi mandado pintar, que a gravata do pastor está torta. Tudo isso chama mais atenção para a pessoa do que a presença real e significativa de Deus no meio da igreja. Mas quem é convertido presta atenção no que realmente importa, porque adora em espírito, porque adora em verdade. Não adora apenas de aparências ou buscando mais um programa para sua semana, para sua agenda semanal, mas adora porque a sua vida está total e inteiramente rendida ao senhorio de Cristo e não pode deixar de se reunir com seus irmãos, seja no domingo, seja em outro local, como Cristo adverte e esclarece muito brilhantemente para a mulher samaritana, você citou. Então, o convertido ele tem esse anseio. O incrédulo ele vai frequentar a vida toda, pode frequentar a vida toda cultos e mais cultos e não vai fazer a mínima diferença para ele, porque ali ele não tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus para perceber
o quão precioso é participar do culto ao Senhor e o culto aceitável. Isso mesmo. É exatamente. O exemplo disso muito claro é Isaías, quando viu a majestade de Deus, reconheceu a sua miséria. Ai de mim, porque eu estou perdido. Isso é verdade. Eu convido o irmão Diácono Edson a abrir para a gente, para nós terminarmos. Hebreus capítulo de número, vou pegar aqui, 13, versículo 15. Hebreus 13, verso 15. Hebreus 13, 15 diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso mesmo. Então, o nosso autor da revista destaca aqui que o culto na nova aliança é, por natureza, um oferecimento. Por meio de quem? De Jesus. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. Nós temos que oferecer a Deus um culto de louvor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ofereçamos a Deus, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios impuros que confessam o seu nome para sempre. É ininterrupto. Ou seja, nós começamos a adorar a Deus aqui, em espírito e em verdade, e o adoraremos para sempre na glória eterna com Ele quando Ele voltar ou quando nós partirmos para outra vida. Então, meus irmãos, o culto aceitável a Deus, ele está aí, ó, destacado em nosso segundo ponto. Ele deve ser deve ser prestado a Deus, deve ser em espírito e em verdade. Eu não enxergo nadinha daqui para cá. Em espírito e em verdade, não se limita a templos religiosos e é hoje que você adora. É hoje. Não é amanhã, mas é hoje e até o final da sua vida. Termino aqui com uma frase do Thomas Carlyle, que ele diz assim: o homem que não tem o hábito de adorar não passa de um par de óculos por trás do qual não há olhos. A pergunta é, se eu tirar esse óculos daqui, ele serve para alguma coisa? Não. Ele vai ter utilidade aqui, ó, nos meus olhos. O cristão ele foi criado para ser um adorador, em espírito e em verdade. Ou seja, não seja um par de óculos fora dos olhos de alguém. Seja um par de óculos no rosto, útil, adorando a Deus constantemente na sua vida. A W. Tozer, ele destaca aqui, ele chamou o culto de a joia perdida da igreja. Muito daquilo que recebe o nome de culto hoje nas igrejas não passa de reuniões sociais com uma grande dose de exibicionismo. O homem é o centro das reuniões. Prova disto é que muitas pessoas vão à igreja para serem agradadas e nunca para agradarem a Deus. Atualmente, os cultos não têm sido moldados pela Bíblia, mas pela criatividade humana. Precisamos urgentemente reencontrar a joia perdida da adoração. Aí a frase do W. Tozer para concluirmos. E aqui alguns pontos para destacarmos aqui. Você pode levar para a sua casa. Primeiro, qual é a essência do culto? É o próprio Deus. Quando ele é adorado em espírito e em verdade, ele passa a ser a essência do culto aceitável a Deus. Do culto aceitável. Como adorar a Deus de modo aceitável? Primeiro, aprendendo como ele determinou essa palavra. Segundo, oferecendo sacrifício vivo e santo agradável a ele, que são as nossas vidas santificadas constantemente. E a terceira pergunta aí é para você levar para sua casa. Ao sair da igreja, após uma reunião de culto, você já se perguntou, será que esse culto que eu ofereci hoje agradou a Deus? Então, se pergunte, como eu também irei me perguntar e me pergunto constantemente, e que Deus nos abençoe e nos dê um almoço abençoado. Presbítero Osvaldo.